Meus caros, bom dia a todos. Espero que todos tenham conseguido descansar e estejam motivados para esse nosso segundo dia do nosso Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. E começaremos hoje aqui, nesse segundo dia do Fórum, com um tema muito importante para todos nós da cadeia do biogás. Nós discutiremos agora, nesse painel 7, a valorização do digestato, as suas demandas e as oportunidades para o uso do digestato, ou seja, que é o efluente, esse material que sai dos biodigestores, né? Nós temos a entrada dos substratos, o processo da digestão, e nós temos a geração do biogás pela conversão da matéria orgânica e a saída, o efluente, que muitos conhecem como biofertilizante, e tecnicamente nós conhecemos como digestato, esse material que sai do digestor, né? Um material que é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, também em matéria orgânica, e a gente vai discutir um pouco aqui a questão das oportunidades e das demandas que nós temos realmente para transformarmos o digestato em negócio também, assim como nós estamos fortemente imbuídos e trabalhando com a questão do biogás e do biometano, dentro dessa lógica do ambiente de negócio. Como todos sabem também, nós temos o uso direto do digestato, ou seja, o autoconsumo, é algo importante quando você tem condições de fazer isso, quando você tem área agrícola para que você possa fazer isso, porque você possa ter o autoconsumo. Essa é uma estratégia que a gente não deve negligenciar, e obviamente nenhum dos colegas que estão aqui está nas falas, nós traremos elementos contrários a isso. O que nós temos aqui, nesse nosso grupo de especialistas, nessa discussão que nós faremos agora, são colegas que são da cadeia de fertilizantes, falando para nós da cadeia do biogás, dos desafios e das oportunidades que nós temos para o aproveitamento desses materiais dentro da cadeia de fertilizantes. Então vai ser muito importante, uma discussão bastante rica com os colegas, né? E eu espero que vocês realmente aproveitem, né? Façam suas perguntas. As meninas já estarão, durante as nossas falas aqui, coletando as perguntas de vocês. Vocês podem fazer as perguntas, registrá-las em papel, né, escreverem, e aí elas chegarão até nós aqui na frente no palco, e a gente vai responder e vai discutir. A ideia realmente é essa, né, fomentarmos a discussão como a própria ideia do fórum, né, a essência do nosso fórum. Bom, falar um pouco do nosso time, aqui dos especialistas que estão aqui, né? À minha direita, o pesquisador Vinícius Binitz, ele é da Embrapa Solos, né? O colega que tem trabalhado e se dedicado já há muito tempo nas pesquisas envolvendo aí a cadeia dos fertilizantes. Ele vai fazer daqui a pouco uma rápida fala para nós, né, com alguns slides, dando essa contextualização da cadeia de fertilizantes, os desafios e as oportunidades que a gente tem. À minha direita, né, nós temos aqui o Fernando, da Aciferto, do Rio Grande do Sul, né, que ele também vai falar para nós depois a questão das empresas, né, que produzem os compostos orgânicos, as oportunidades, os desafios que nós temos, né, com relação aos fertilizantes orgânicos. Aqui, à minha esquerda, o Henrique Bley, né, que ele é coordenador geral da área de fertilizantes do MAPA, né, do nosso Ministério da Agricultura. Então ele vai também depois na discussão trazer para nós elementos que dizem respeito a todos os aspectos de normatização dos fertilizantes, ou seja, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ter, o que a gente precisa atender para que a gente consiga transformar isso em negócio, do seu ponto de vista dos aspectos legais. E aqui também à minha esquerda,
o Irani Gomide Filho da Absolo, né, que vai trazer também elementos bastante importantes da Absolo, do ponto de vista dos requisitos, dos usos também desses fertilizantes orgânicos e das oportunidades que nós temos, mas também das necessidades e da importância de preparação desses materiais para o uso como fertilizante. Muito bem, dito isso, então eu de pronto já vou passar a palavra para o Vinícius, para que ele possa fazer a sua apresentação, e aí depois a gente já encaminha para o nosso debate, né? Uma vez mais, como eu já falei, vocês podem ir anotando suas perguntas, elas chegarão aqui até o palco para que a gente possa fazer essa discussão, né? Então, é importante que realmente vocês participem, façam suas perguntas, né? E não só aqui, também depois no nosso coffee break, nossos colegas estarão todos aqui, seguramente, para essa discussão. Como nós sempre dizemos, o nosso grande objetivo é networking, né? A gente quer aproximar as pessoas para que elas possam encontrar soluções para os problemas que muitas vezes são comuns. Ok? Vinícius, tudo certo aí, apostos? Beleza, vamos começar. Por favor. Bom dia, pessoal. Como a Ayrton falou, eu tenho que, a minha missão em 15 minutos, fazer pontuar alguns aspectos aqui para fortalecer a discussão depois com os debatedores. Então, eu vou trazer aqui a discussão em cima da produção de fertilizantes a partir do digestato, principalmente trazendo alguns gargalos, né? Quais são as alternativas, como usar essa forma de produzir um novo produto como forma de agregação ao valor desse resíduo. Então, vamos colocar aqui os desafios e o que a gente tem hoje de oportunidades em relação a esse tema, tá? Bom, como a Ayrton falou, eu sou pesquisador da Embrapa Solos, né, a sede no Rio de Janeiro, mas eu tenho atuado muito tempo nessa parte de fertilizantes. Bom, só para a gente ter uma noção geral, isso é meio óbvio para alguns de vocês, mas como o assunto aqui é fertilizantes, o Brasil, vocês sabem que é um grande dependente de importação de fertilizantes. Opa! Nós somos um grande dependente de importação, é uma questão estrutural. Estruturalmente, o Brasil não tem grandes minas de potássio, por exemplo, né? E nós vamos continuar sendo importador de fertilizantes por muitos anos. Por mais que a gente faça, não é por isso que nós vamos deixar de fazer alguma coisa no sentido de tentar minimizar esse problema. Mas nós somos importadores de fertilizantes e vamos continuar sendo. Então, o Brasil aqui é um grande consumidor, né? Ele está entre os 3 maiores consumidores de nutrientes, principalmente de potássio. Se vocês olharem no final ali, o Brasil é o 2º maior consumidor de potássio, e leia-se aqui um pouco cana-de-açúcar e soja, né? A causa para isso aí. Bom, então essa é uma questão, tá? Nós vamos ser dependentes e nós nunca vamos deixar de ser dependentes. Quem falasse para vocês que vai conseguir ser independente está mentindo. A segunda questão é o seguinte: para onde que vai esse fertilizante? Só a gente entender que soja e milho, só essas 2 culturas, são responsáveis por 70% do consumo de fertilizantes no Brasil. Então, é o carro-chefe. Então, quando fala soja e milho crescendo no Brasil, está crescendo o consumo de fertilizantes. Isso é histórico, né? E fica muito claro essa informação quando a gente olha aqui esse gráfico que mostra o consumo de fertilizantes no Brasil nos últimos 50 anos. Né? Eu não vou prolongar nesse porque não tem muito tempo aqui, mas aqui está a história da agricultura brasileira, desenhada pelo consumo de fertilizantes, aqui nitrogênio, fósforo e potássio. A gente percebe que o Brasil, o boom mesmo de consumo de fertilizantes, começou então na década de 90, principalmente com a entrada da soja na região central do Brasil, né? Então nós tivemos ali um aumento crescente agora de consumo de fertilizantes. E se vocês olharem aqui as cores diferenciadas ali, o verde é o potássio, principalmente potássio. Então, assim, o consumo de potássio vem crescendo na ordem de 8 a 10% ao ano, né, de forma quase linear, com alguns problemas aí no meio do caminho, a gente tem algumas caídas, mas hoje o Brasil importa cerca de 7 milhões de toneladas de potássio, né? Então é uma quantidade muito grande, é o 2º consumidor mundial. Bom, a outra questão por outro lado, nós temos resíduos no Brasil, né? Então eu peguei o caso da suinocultura, porque nós na Embrapa trabalhamos muito com a questão da suinocultura, a minha experiência é mais com isso. Então a gente olha aqui hoje a produção de dejetos de suinocultura no Brasil, e a quantidade de nutrientes que vem nesses dejetos. Então, um trabalho feito aqui pela Embrapa Suínos e Aves, que o Ayrton contribuiu, nós temos aí em torno de 85 mil, 86 mil toneladas de nitrogênio, perto disso também 90 mil toneladas de fósforo e 87 mil toneladas de potássio por ano produzidos no Brasil. Isso corresponde a cerca de 2% da demanda nacional de nutrientes, né, desses nutrientes. Não resolve o nosso problema, né, mas é uma quantidade apreciável, né, uma quantidade muito alta, a gente não pode simplesmente jogar esse nutriente fora. Então, se nós temos dependência por nutriente, qualquer estratégia no sentido de salvar esses nutrientes que nós geramos por outros processos é bem-vinda, né? Então, nós temos que fazer ser viável a utilização desses nutrientes.
Bom, suinocultura, vocês conhecem bem, é um processo que usa muita água, então o produto sai líquido. Então, antigamente, se usava essas lagoas abertas, né, antes do advento da expansão da biodigestão no Brasil, né, e imagina a emissão de gases, né, de metano numa lagoa dessa, os problemas ambientais associados. Depois, com biodigestores, né, nós ainda temos a aplicação da parte líquida, que é o digestato. Então, essa é a prática mais comum no Brasil, é o produtor aplicar nas áreas do entorno da área de geração. Então, é aplicado a lanço, né? Mas, por exemplo, uma aplicação de 100 metros cúbicos por hectare, que é comum na região central do Brasil, né, aqui eu acho que a legislação é um pouco mais restritiva, né, nós temos perdas significativas de gás de efeito estufa. Então, o colega medindo aqui, especificamente o óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa importante. Então, é uma prática que ela gera, embora ambientalmente ela está dentro da lei, mas ela gera gás de efeito estufa, e isso pode ser um problema, ainda mais hoje, né, cada vez mais a pressão mundial por esse tipo de questão, né, por essa questão evitar essas emissões. Bom, e o digestato é o quê? Esse material proveniente da digestão. E ele é um material líquido, por natureza. É um material que tem uma grande quantidade de água. Então, a gente tem ouvido falar de 8, 10, 12% de sólido, mas o restante é água. Então, você tem muita água. E isso é um problema. Então, eu trago aqui uma das possibilidades que eu vou discutir aqui, é a questão, por exemplo, da produção dos fertilizantes organominerais. Tá? E, por lei, no decreto não, agora no Instituto Normativo de 2020, define o fertilizante organomineral como um produto resultante da mistura de uma fonte mineral com uma fonte orgânica. Tá? Então, cabe muita coisa aqui dentro desse conceito. Bom, mas quais são os 3 desafios tecnológicos que nós temos hoje para tornar viável o uso do digestato como fertilizante? Tá? É isso que vai ser a alma da discussão aqui hoje. Primeira questão é a adaptação dos processos industriais, né, para a redução da umidade, principalmente, eu tenho que desaguar esse material, e otimização do custo energético e rendimento de produção do meu processo. O processo industrial não pode ser caro o suficiente para tornar meu produto inviável. Então, a gente tem que reduzir os custos, né? Otimizando equipamentos, otimizando a geração de energia, talvez até economia circular, utilizar a energia do próprio biogás para poder tocar a fábrica de fertilizantes, né? Então, tudo isso é bem visto. Como eu mostrei para você tem que desaguar esse material. É um material muito líquido, né? Então, tem várias formas de deságue, né? Alguns deságues por centrifugação, mas ainda assim você está muito longe do ponto de umidade necessária para fazer um organomineral. Para eu fazer um organomineral sólido, eu tenho que ter um material no máximo 30% de umidade, né? Então, vem algumas possibilidades. Então, por exemplo, a possibilidade de fazer uma secagem por mistura. Misturar com outros materiais, outros resíduos palhosos, por exemplo, a palhada de braquiária, ou no caso da cana, né, o bagaço de cana. Então, é uma possibilidade, né, fazer uma pré-compostagem, ou uma compostagem, para reduzir a umidade desse material e, então, tornar ele possível de ser usado como matéria-prima no processo. Tá? E o processo industrial, basicamente, é igual uma fábrica de fertilizante tradicional. São vários equipamentos, que você tem a granulação, né? Você passa por um processo onde o material sólido, pulverizado, ele passa por processo de granulação e, no final, você tem um grânulo, né? Porque a agricultura brasileira, o fertilizante no Brasil, principalmente a soja e milho, é basicamente granulado. Nós estamos falando de uma indústria de fertilizantes sólidos granulados. Vem a questão, então, o segundo desafio, é melhorar a eficiência agronômica desse produto, tornar ele mais competitivo com as fórmulas NPK, né? Para que haja mercado para isso. Então, nós temos trabalhado muito com isso. Esse é o grande concentração do nosso trabalho na Embrapa hoje. Trabalhar com formas de você fazer um fertilizante organomineral ser superior ao fertilizante mineral e mostrar vantagens agronômicas, né? E aí tem várias estratégias, né? O uso de bioestimulantes, adição de micronutrientes, fazer fórmulas diferenciadas. Então, são várias coisas nas quais nós estamos trabalhando que a gente não vai ter tempo de decorrer aqui agora. Mas é possível você fazer avanços tecnológicos significativos aí. A questão de experimento, por exemplo, nós temos hoje vários experimentos já em andamento com fertilizantes organominerais que mostram, basicamente, a bolinha vermelha e azul são organominerais e o verde é um fertilizante mineral para comparação. Então, a gente percebe que existe possibilidade de ter ganhos de fertilizantes organominerais que tenham ganhos em relação ao mineral, mas são ganhos tímidos, né? Não é nada assim para dizer que por ser organomineral eu tenho uma grande vantagem agronômica. Eu tenho a possibilidade de produzir produtos de boa qualidade, porém com ganhos comparáveis em torno de 10% a 15% superiores a minerais, a gente já encontrou. Mas não o fato de ser organomineral não garante ao produto ele ser superior em eficiência ao mineral. Nós temos organominerais, por exemplo, que têm eficiência inferior ao mineral. Então, isso depende muito da matéria-prima que é usada, do processo. Então, para deixar bem claro para vocês que o conceito de organomineral não significa que é um produto de melhor eficiência. Depende de uma série de parâmetros, né? E, por fim,
o que eu acho que é o mais importante, que mais está associado aqui hoje com o biodigestato, com o digestato, desculpa, Ayrton, né, que eu falo biodigestato, o termo é digestato, é a agregação de valor a esses produtos pela valorização do serviço ambiental que está associado a esse produto, né? Então, a gente tem que entender que o fertilizante produzido a partir de um resíduo, ele é um fertilizante que a gente chama de segunda geração. O papel dele não é só entregar NPK, ele tem serviço ambiental embutido nele. E, como tal, isso tem que ser valorizado, né? E cada vez mais isso é valorizado. As cadeias hoje já valorizam isso. E é um aspecto importante. Então, isso está muito relacionado com os desafios, as metas de desenvolvimento sustentável da FAO, né, da ONU, e nós estamos trabalhando nisso. Então, o que é uma lógica aqui? Por exemplo, é a economia circular, que você está usando resíduo no próprio sistema de produção, isso é valorizado. A questão da redução das emissões de gás de efeito estufa, nós temos que medir isso para mostrar, enquanto a gente não tiver isso medido, a gente não tem como valorizar, né? Então é importante que haja pesquisas mostrando essa redução. A questão da disposição segura do resíduo, porque de uma forma ou outra você está aplicando, transformando esse fertilizante, esse resíduo num fertilizante que vai ser aplicado dentro do solo, então você está reduzindo os riscos ambientais, né? E também a questão social, que é o incentivo a pequenas indústrias locais e também criação de empregos, né? E aproveitamento dos recursos locais. Então, tudo isso tem que ser considerado para fins de valorizar o resíduo e transformar num produto que seja competitivo no mercado. Bom, eu acho que isso aí é o esquenta aqui para a nossa conversa, né? E me coloco, então, à disposição para perguntas e para contatos futuros. Obrigado. Muito bem, Vinícius. Obrigado pela introdução do assunto, trazendo alguns elementos da cadeia de fertilizantes, dos números que nós temos, né, envolvendo o uso, a importação, a nossa dependência de fertilizantes e as oportunidades que nós temos de aproveitamento de outras fontes de nutrientes, né, do NPK principalmente, para uso como fertilizantes. Nós estávamos conversando rapidamente, antes de subirmos aqui para o nosso painel, e o Irani falava um pouco para a gente antes a questão da importância que nós temos para o uso, né, de gestato, a preparação desses elementos para o seu uso fertilizantes, não apenas do NPK, mas também da matéria orgânica, né, da importância que a matéria orgânica tem nisso. E o Vinícius também comentava um pouco que isso é algo de futuro, nós olharmos além do NPK, o que isso vem pela frente, das oportunidades, a biotecnologia, o avanço nisso, criando aí oportunidades de negócio. Então, Irani, nos fale um pouco sobre, primeiro um pouco sobre as ações da Absolo, né, como que vocês atuam, e um pouco dessas questões que você comentava aí, da importância também da matéria orgânica. Perfeito. Perfeito. Alô? Bom dia, pessoal. Queria agradecer o convite que foram feito aqui em nome da Absolo, né, e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho dentro da associação, que ele engloba um pouco mais de 130 empresas da área de tecnologia em nutrição vegetal. Ou seja, a gente atua desde o produto foliar, nanotecnologia, até a questão de compostagem de fertilizantes, né? Então, nosso foco hoje aqui é mais na área de fertilizantes orgânicos, que a gente chama de matriz orgânica. E, basicamente, o que a gente pode dizer é que o país é dependente de fertilizantes. Os fertilizantes são sais, né, como a gente sabe. Então, a gente competiu, a gente comparar produtos orgânicos ou produtos de tecnologia mais eficientes com sal é muito difícil em termos par e passo. Ou seja, a gente tem que escolher, procurar e desenvolver situações em que o meu produto contenha o nutriente, sim. Para ser um fertilizante, ele tem que ter um nutriente, por definição, mas que ele seja de uma forma ou acompanhado de alguma coisa que melhore sua atividade, melhore sua eficiência e eficácia como fornecedor de nutriente. Então, nas questões que nós temos aqui de solos,
uma coisa diferente, talvez, do resto do mundo, em que a gente tem condição de melhorar muito, trabalhando com o sistema solo, não só na nutrição específica de NPK, mas também nas condições que eles estão lá. Então, quando a gente fala de matéria orgânica agregado ao sal, ela vai trazer uma série de vantagens. E desde já eu já adianto, né, que a matéria orgânica que a gente fala aqui, o nosso carbono da matéria orgânica, não é, por exemplo, o mais simples, como uma glicose, um açúcar que tem carbono. Esse para a gente não serve para nada, em termos de nutrição de plantas e solos. Então o que a gente precisa são fontes de carbono de cadeias mais longas que vão permitir que as características do solo sejam melhores. Melhore a quantidade física, biológica e, dessa forma, a maior eficiência das adubações que a gente fizer. Tá? Então, uma das coisas importantes, quando a gente trabalha com esse conceito de produtos que têm valor agregado maior, é que, primeiro, eu não posso comparar a fonte do nutriente em si isoladamente. Senão, eu sempre vou perder, porque eu vou estar comparando com um sal simples. É uma coisa muito difícil de a gente colocar. O segundo ponto é a padronização. Quando a gente trata de fertilizante, a gente tem que indicar, meu fertilizante é esse, ele é obtido dessa forma e apresenta as características que o diferenciam dos demais. E isso tem que ser constante e bastante... Vamos dizer, ele tem que representar o produto, tem que ter nome e sobrenome. E isso tem que ser constante numa qualidade uniforme, que é um desafio. Outro ponto importante é a questão de eu ter viabilidade logística. Então, quanto mais eu tiver um produto mais seco, eu consigo levar ele mais longe. Isso não significa que produtos fluidos não tenham seu espaço. Tem, mas a logística é um pouco diferente. A aplicação tem que ser diferente. Eventualmente, você vender o produto aplicado, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, é uma possibilidade de atuação. Então, acho que, em termos gerais, e bastante rápido, né, procurando ser bem conciso, a condição de fertilizante de matriz orgânica teria que atender essas situações para ser viável do ponto de vista econômico e competir em pé de igualdade com as outras opções que existem no mercado. Muito bem. Excelentes ponderações, Irani. E falando um pouco aí da questão dos fertilizantes orgânicos, Henrique, fale um pouco para nós sobre alguns aspectos legais, os aspectos envolvendo a normatização, né? Você como coordenador geral dos fertilizantes orgânicos no Ministério da Agricultura, o que a legislação diz, o que as normativas dizem sobre isso, né? E o que a gente precisa estar atento para que a gente possa realmente transformar isso num negócio, né? Fale um pouco sobre o trabalho do MAPA, que é tão importante nisso. Ok. Obrigado, Ayrton. Primeiramente, gostaria de parabenizar a organização do evento e agradecer o convite em nome do Ministério da Agricultura. Nós, no Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, dentro do MAPA, a gente fiscaliza a produção de fertilizantes no Brasil. Hoje, toda a importação, a produção e comércio só pode ser executada por empresas registradas no Ministério da Agricultura e os produtos também precisam ser registrados. Então, o digestato, para se transformar em um fertilizante, para ser denominado um fertilizante, ele vai precisar ser registrado no Ministério. E, por consequência disso, a empresa e o seu processo produtivo, a gente vai enxergar a empresa que está gerando aquele material como uma empresa produtora de fertilizante. Então, é um outro viés que a gente dá para essa situação. O produto como está pode ser usado na agricultura? Pode. Aí é uma questão ambiental. Agora, no momento que se quer denominar ele como um biofertilizante ou um fertilizante, é preciso, primeiro, a caracterização do produto, para que atenda os parâmetros mínimos exigidos. Por exemplo, para ser um biofertilizante, que seria
digamos hoje, uma categoria que mais iria agregar valor ao produto, ele precisa ter substâncias úmicas e precisa ter uma garantia mínima de ácidos úmicos ou fúlvicos para poder ser enquadrado nessa categoria. Se não, ele ainda pode ser, sim, um fertilizante orgânico, tanto fluido como sólido, que também tem os seus parâmetros. Por exemplo, um fluido, no mínimo, ter 3% de carbono orgânico. Então, é possível enquadrar nas diversas categorias, tanto para aplicação no solo como para aplicação foliar, e aí isso vai diferenciar o produto no mercado, vai diferenciar também a questão de agregar valor ao produto, e é possível enquadrar. Até mesmo se não atender nenhum parâmetro, ainda assim existem classificações outras que é possível encaixar, mesmo como um condicionador de solo, por exemplo. Então, dentro da hierarquia de classificação das normativas do MAPA, é possível sempre encontrar essa melhor classificação de produto para que se possa comercializar ele, então, com esse viés de nutrição de plantas, de condicionamento de solo, ou então, como Vinícius colocou, outros efeitos que promovem o crescimento. Então, como no caso das substâncias úmicas, que são muitos efeitos que a pesquisa ainda está buscando encontrar. Então, as normativas do MAPA, elas vêm depois que a pesquisa já confirmou alguns efeitos e que o mercado demanda eles. Então, hoje, como a gente pode classificar, não quer dizer que não possam ter outras classificações para biofertilizantes. Até hoje, nós temos na normativa os extratos de algas, aminoácidos, extratos vegetais e as substâncias úmicas. Mas, se nós descobrirmos outros componentes desse produto que possam fazer efeitos benéficos às plantas e o solo, é possível, sim, se incluir ainda novas categorias. Então, hoje, o MAPA vê dessa forma. Nós queremos garantir um insumo de qualidade para o agricultor. Então, nós fiscalizamos o processo produtivo para verificar os controles de qualidade. É como se fosse uma ISO, uma auditoria de ISO. Verificar se a empresa tem os seus padrões de produção, todos eles registrados, documentados. E o produto final tem um controle de qualidade e uma classificação de garantias mínimas de acordo com o que foi registrado. Então, esse é o papel da fiscalização do MAPA. Fazer coleta de amostras, analisar nos laboratórios oficiais e fiscalizar o processo produtivo. Okay. Muito bem. Obrigado, Henrique. Esses elementos que você trouxe com relação às bases legais que nós temos, eles são muito importantes para todos nós transformarmos isso também em negócio. O Henrique falava um pouco sobre a questão das substâncias úmicas, as substâncias fúlvicas que você tem, e que isso também agrega valor na classificação como fertilizantes orgânicos. Fernando, nos fale um pouco sobre o trabalho da Aciferto, no Rio Grande do Sul, que vocês têm, e como que vocês veem também a agregação de valor, né, a essa matéria orgânica que você tem na forma de substâncias úmicas, como que isso agrega valor ao fertilizante, né? Então, é um ponto muito importante de nós todos termos ciência, né, porque a digestão anaeróbia é um processo que consome carbono, a produção de metano é um processo demandante de carbono, e esse carbono que sai depois dos biodigestores, né, que os colegas falam que é o esqueleto do carbono, né, nesse processo de transformação em um processo de compostagem, ele transforma, gera esses elementos, e isso pode ter aí também um produto que seja de alto valor agregado. Então, fale um pouco sobre o trabalho de vocês, né, e sobre essas questões aí das substâncias úmicas, a importância que isso tem do seu ponto de vista de mercado também. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de, em nome da Associação das Indústrias de Fertilizantes Orgânicos do Rio Grande do Sul, agradecer o convite e pontuar que esse painel é de extrema importância,
visto que faz parte a valorização dos fertilizantes orgânicos e do digestato e dos materiais que a gente encontra na nossa cadeia do biogás, porque, afinal de contas, as características de entendimento dessa cadeia, elas fazem com que a gente tenha que ter entendimentos regionais. Conforme bem foi pontuado pelo seu Irani, a gente precisa entender que, eventualmente, quando se importa uma tecnologia europeia, eventualmente, né, do estudo do biogás já da cadeia de mais tempo, de larga evolução, a região e a necessidade de nutrientes e a forma com que a gente entende os nutrientes e os aplica lá é um pouco diferente da nossa forma. E tão bem expõe o Vinícius quando nos coloca os volumes de importação do nosso país e a forma com que a gente entende também que tem que exportar grão e que esse balanço realmente nunca vai fechar. Então, a Associação das Indústrias de Fertilizante, que por hora atua no Rio Grande do Sul e congrega hoje 12 empresas, das quais nem todas atuam com biodigestão, mas sim todas tratam resíduos, certo? Todas entendem e tentam valorizar de alguma forma os nutrientes que outrora foram subjugados pelas cadeias. Porque, afinal de contas, o nosso primeiro trabalho lá, enquanto indústrias de compostagens ou apenas de transformação desses nutrientes, está em oferecer alternativas com relação ao uso dos nutrientes, paralelo a entender que o material era apenas um resíduo, ou muito pior, e que é o que a gente entende hoje, que a associação tem como principal bandeira, de que a gente deve ser alternativa aos aterros. O Brasil hoje, principalmente no que tange a resíduos domésticos, nós enterramos babilônias e toneladas de nutrientes, né? Os aterros sanitários, que embora depois consegue se expor, e o pessoal tão bem nos apontou ontem, conseguem eventualmente recuperar uma parte desse carbono através do biogás do biogás dos aterros, a gente ainda assim perde nitrogênio, fósforo e potássio na parcela orgânica dos resíduos domésticos em quantidades absurdas. E nesse ponto os resíduos industriais já têm um certo avanço, porque e as nossas empresas são prova viva disso, há uma certa evolução já na valorização e na recuperação desses materiais. Então, o nosso grande desafio lá, enquanto indústrias, é aumentar esse volume e realmente recuperar nutrientes e recolocá-los na cadeia. Quando a gente fala em nutrientes, os nutrientes de curto prazo que se pensa são os macronutrientes da agricultura e se faz a conta, conforme o senhor Irani bem falou, sobre NPK. Sempre que se fala em fertilizante, a gente vai conversar primeiro sobre nitrogênio, fósforo e potássio. Mas não há dúvida de que o que o Vinícius apontou há pouco sobre valorização de novos materiais, e conforme o Henrique nos expôs, vamos dizer, a vanguarda com que o Ministério tem se colocado com relação às novas tecnologias que se expõem, fazem com que a gente entenda que esses fertilizantes recuperados, né, ou da recuperação de materiais, são importantíssimos, sob o ponto de vista de entendê-los como materiais de segunda geração e, principalmente, que vão trazer novos benefícios. Então, o trabalho de valorização desses materiais em consórcio com a recuperação do carbono através do biogás é de extrema importância e é o grande trabalho das nossas indústrias. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu já estou aqui com uma série de perguntas na mão. Eu vou começar a fazer, senão elas começam a cair da minha mão, as perguntas aqui. E tem aqui 3 perguntas que elas são direcionadas ao Henrique, né, a parte envolvendo a normatização. Então, eu vou fazê-las em conjunto aqui. A primeira dela é do Emerson. Emerson Medeiros, Advocacia. Quanto tempo tem demorado, em média, o processo de certificação de fertilizantes orgânicos? E ele também faz uma outra pergunta: se há algum biofertilizante licenciado pelo MAPA? E aqui também a outra pergunta é do Gilmar
da Treges, ele pergunta se, para caracterizar como biofertilizante, temos que ter passado o digestato pelos bioensaios, comprovando a concentração de não só do NPK, mas sim a bioatividade desse digestato, ou se basta que apresente os traços dessas substâncias úmicas e substâncias fúlvicas. E qual é a normativa que regulamenta isso? Você lembrou de todas as perguntas que eu fiz? Okay. Sim, muito obrigado pelas questões, são bem importantes. A questão geral do registro certificado, a gente começa sempre falando do produto, porque a gente precisa caracterizar ele e até para ver se vale a pena começar o processo inicial de registro do estabelecimento. Então, o primeiro passo no mapa é registrar o estabelecimento produtor, para depois registrar os diversos produtos que possam ter. Então, esse registro no mapa ele é um registro hoje feito via sistema, CIP-Agro, um sistema eletrônico, onde a empresa anexa os seus documentos. Só que para chegar nessa anexação já é necessário ter conhecimento da legislação prévia para poder elaborar, por exemplo, a descrição do processo produtivo, a descrição do controle de qualidade. A empresa já precisa estar licenciada no órgão, seja municipal, estadual, de meio ambiente. Então, falar em tempo do processo é relativo porque depende dessas outras etapas, mas só para não deixar sem resposta, eu diria que entre 60 e 90 dias para que esse processo seja analisado e possa ter um parecer inicial para o registro do estabelecimento. Depois do registro do produto, se ele se enquadra nesses parâmetros gerais, que já são estabelecidos em norma, é um registro bem mais simplificado. Então, seria aí mais 30 dias, digamos assim, para o registro do produto. Se não for até automático, dependendo, um organomineral pode até ser um registro automático. Porém, na questão do biofertilizante, aí entra na segunda questão, o bioensaio ele é exigido porque aí não se foca mais só a questão da nutrição, porque o bioensaio seria uma pesquisa que vai comprovar que aquele fertilizante, além dos nutrientes, ele tem um efeito a mais, que aí sim é benéfico seja ao crescimento, produção de mata, a produção, enraizamento também da planta. Então, nesse sentido, vai se comparar um produto, por exemplo, um NPK 111, que seria o teor mínimo, ele tem que ter 1 de nitrogênio, 1 de fósforo, 1 de potássio e mais substâncias úmicas. Vai se comparar com um outro fertilizante orgânico, mineral, do mesmo teor, 111 de garantias, só que sem essas substâncias úmicas. E aí, nesse bioensaio, vai se demonstrar que sim, as substâncias úmicas agregam algo mais à produção do que simplesmente a nutrição. Então, essa é a ideia do bioensaio para os biofertilizantes. Então, e a terceira questão foi dos certificados dos bioinsumos. E se já existe, sim, já tem fertilizantes registrados como biofertilizantes. Até essa consulta, ela é uma consulta aberta, ela é pública a todos os estabelecimentos e produtos registrados no mapa. Eu vou deixar para a organização do evento depois o link do painel, indicadores.agricultura, onde é possível pesquisar desde inoculantes, dá para se saber inclusive qual é o micro-organismo que foi registrado e que é a garantia que é dada. Então, essa é uma pesquisa aberta no painel do mapa. Muito bem, obrigado, Henrique. Tem 2 perguntas aqui, eu vou direcioná-las ao Vinícius. A primeira pergunta o digestato pode ser uma receita, mas também pode ser um problema. Na verdade é uma pergunta, pode ser uma receita ou um problema. E aí vem a pergunta do milhão: como dominar a tecnologia e conseguir um padrão de biofertilizante organomineral, no caso 20-10-20 de NPK.
E também isso aqui, eu acho que envolve também a parte de P&D, ou seja, o futuro, né? Algo que você tem comentado bastante também. Vinícius, essa pergunta é da professora Suelen. Qual a participação dos micro-organismos no fertilizante oriundo do digestato? Bom, que bom. Eu vou responder as duas em uma coisa só, porque eu acho legal isso aqui. Bom, não temos ainda produtos organominerais produzidos a partir de digestatos comerciais no Brasil, sim, de forma viável. Porque tem aqueles desafios ainda a serem resolvidos, né? A gente tem trabalhado em pesquisa, por exemplo, junto com a Ayrton, na questão do deságue, né? Como desaguar o resíduo. Porque para fazer um organomineral sólido, eu tenho que desaguar. E o deságue é caro. Eu estava conversando com o Fernando mais cedo, né? O deságue é absurdo, chega mais caro do que o valor do produto no final. Então, o grande desafio para mim está nisso hoje, né? Agora, só vai ter sentido a gente desaguar o biodigestato para fazer um fertilizante organomineral se a gente encontrar nesse biodigestato algum efeito bioestimulante, que enquadraria ali como biofertilizante que o Henrique falou. Esses efeitos bioestimulantes são bem comuns de encontrar em materiais de resíduos, porque ele é um balaio de gato, quimicamente falando, né? Você tem várias moléculas ali que são precursoras de moléculas da fisiologia vegetal e que têm efeito sobre o crescimento de planta, podem ter efeito. A gente estava conversando mais cedo com o Fernando está falando, hoje a gente direciona a questão do biogás no Brasil, o sistema de biodigestão, a otimizar a produção de biogás. Então, toda a questão microbiológica é pensando na otimização da produção de gás. Eu não conheço nenhum trabalho de pessoas que fazem a biodigestão pensando no digestato, né? No digestato. É um caminho. Se a gente encontrar dentro desse panaceia microbiológica aí, micro-organismos que produzam substâncias bioestimulantes, mesmo que haja uma perda, talvez, na produção de gás, mas que isso vai refletir na qualidade final do digestato, pode ser uma coisa interessante. Agora, isso é pesquisa, gente, não tem nada pronto. Efeitos bioestimulantes são notados em várias substâncias da natureza e tem algumas coisas impressionantes, que tem efeito, assim, óbvio, na presença de NPK, não faltando NPK para a planta, havendo uma substância bioestimulante, você pode ter um crescimento muito significativo. E isso, para mim, é um novo limiar da agricultura. É o que nós estamos discutindo agora com bioinsumos e tudo mais. Então, é um novo patamar. Então, assim, trabalhar microbiologia do processo, pensando na produção de substâncias bioestimulantes, pode ser o grande lance para mim. Eu acho que é o que vai ser o caminho nos próximos anos, para agregar valor de fato nisso aí, né? Como, né, o fertilizante talvez seja mais importante para a gente do que o próprio gás, né? Porque nós temos, como você falou, outras alternativas energéticas, mas fertilizantes nós somos um dependente, vamos ser, isso é fato, né? E os solos brasileiros são solos dependentes de nutrientes por natureza. Então o desafio está aí, a Sueli está aqui, né? Eu estou te vendo isso. Esse desafio, para mim, eu acho que é um caminho muito legal, sabe, de trabalhar a microbiologia da biodigestão, pensando na identificação de substâncias bioestimulantes. Muito bem. Obrigado, Vinícius. Tem duas perguntas aqui, eu vou direcioná-las ao Irani e ao Vinícius. Desculpa, ao Irani e ao Fernando, porque eu acho que envolve um pouco aí a questão de mercado. Então, a primeira delas também é a pergunta que todos querem saber a resposta: como precificar o digestato? Então, essa é a primeira pergunta. E, aliada a isso, assim, essa pergunta emenda uma segunda. Essa primeira pergunta é do Fred, da UFG, e a segunda pergunta é do Rafael, da Neorgan Fertilizantes, Organominerais. Ele pergunta: qual a principal barreira a ser superada com o produtor, né, na comparação dos químicos com os organominerais? Então, acho que essas duas perguntas, elas se complementam, né? Então, assim, como que, na percepção de vocês, se não temos o mercado agora ainda perfeitamente consolidado, como estamos caminhando e quais são, na percepção de vocês, dois, assim, ainda os desafios que nós temos para isso? Show. Vou começar pela talvez mais difícil, né? Como precificar um produto. Na verdade, o produto ele vai ser uma somatória do efeito que ele vai dar. Então, é muito simples eu comparar o NPK, e isso é que normalmente se faz no mercado. E a forma, ao meu ver, é que está equivocada. Porque eu nunca vou conseguir, simplesmente olhando o NPK, conseguir alguma coisa menos concentrada que seja mais barata, entre aspas, do que uma
altamente concentrada, que é um sal puro ou quase puro. Tá? Então você tem que encontrar no seu produto as características que levam algum valor, seja ele substâncias úmicas que ele contém, seja ele a matéria orgânica que ele está carregando e o objetivo que você tem para utilizar. Então, naquela situação que eu tenho um solo degradado, que eu tenho um solo pobre, que eu tenho um solo fraco, a matéria orgânica é muito bem-vinda. Então, é mais fácil de valorizar um produto nas situações de solos mais fracos. Tá? Então, essa é a primeira questão. Então, em resumo, tem que se encontrar as características diferenciais do produto em questão para poder valorizar o seu ganho. Isso só é possível se você fizer algumas avaliações, fazer ensaios e aquilo que eu comentei da qualidade, né? Então, hoje, por exemplo, você pode pegar um fertilizante orgânico convencional, esterco, cama, palhada, etc., e tem um efeito. Agora, se eu pegar esse mesmo produto, fizer um tratamento, fizer uma compostagem, eu tenho um efeito de degradação naquilo muito semelhante que vai acontecer no biodigestor, só que vai se perder, né? Então, esse carbono, essa celulose, essas cadeias vão ser consumidas no processo de compostagem e vai resultar um produto de melhor qualidade, maior eficiência e com valor mais alto do que a palhada pura, seca, e tem seu efeito também, mas não na mesma quantidade, na mesma qualidade. Tá? Então, esse aspecto tem que ser verificado. A outra questão é com... Então, na verdade, a questão de convencimento ao agricultor, ao produtor rural, de utilizar uma tecnologia em relação à outra, eu acho que não foge da necessidade de demonstração. Então, você precisa ter dados, precisa ter ensaios de campo, precisa demonstrar que aquele determinado produto tem um efeito diferente do convencional que ele está vendo. E aquilo está agregando um valor na produção dele. Se você não conseguir fazer isso, dificilmente você vai substituir qualquer tecnologia. Mas isso não é exclusivo de produtos orgânicos. Isso é exclusivo de qualquer tipo de insumo na agricultura, né? É necessário isso. E o que a gente sempre fala assim, você pode falar 1000 vezes para o produtor rural, para qualquer pessoa, né? de um benefício, mas você só vai adotar, só vai utilizar quando você sentir, ver e perceber que aquilo tem uma vantagem para você. Aí você passa a utilizar. Isso vale também não só para fertilizante, mas para qualquer outra coisa, até para a gente mesmo, né? Como pessoa. Então, basicamente, a gente vê dessa forma. Vai precisar um pouco de energia, despender energia e recurso para demonstrar que existe um produto bom. E aí reforça mais uma vez aquela primeira parte que eu falei, que é imprescindível ter um padrão de qualidade e esse padrão de qualidade seja mantido. Se ele for variável, a gente tem problemas de colocação depois no mercado. Eu acho que ainda tem uma questão que é importantíssima da gente entender com relação à valorização, e só complementando, né, ao que o Irani falou, que tem a ver com a heterogeneidade das características do Brasil como um todo, né? A gente entende e enxerga muito isso, que em regiões que têm determinados descendentes, por exemplo, de japoneses e de holandeses, que já vêm de uma característica da agricultura lá dos seus antepassados, de valorização da matéria orgânica, acabam nessas micro-regiões tendo uma valorização do digestato ou desses materiais, como eu falei antes, que estão sendo reciclados e deixados de ser colocados em aterro, de uma forma muito diferente. E aí, professora Suelen, sem dúvida, é uma necessidade iminente de que a gente entenda isso que o Vinícius falou, desse material tão nobre que a gente tem nas nossas mãos como segunda geração, mas para entender quais são as coisas que a gente não está conseguindo medir e o tanto do trabalho que a gente tem em tentar desvendar essas cadeias todas, entender quais são esses efeitos a maior que tem. Porque aí a grande diferença que vem, e daí voltando para a primeira pergunta, que eu acho que é a mais capciosa que a gente pode fazer quando falar em digestato, que é com relação à valorização dele em si. É extremamente complexo que a gente faça e diga, olha, nesse lugar ele vai valer tanto. E ele realmente vale
ele tem valores absolutamente diferentes quando se mistura logística e resultado, né? Então, vai pela necessidade, como o senhor Irani falou, com relação à característica do solo, solos com pobreza excessiva, com quantidades baixíssimas de matéria orgânica, mas aí continua sobre que cultura regionalmente se cultiva, né? Então, eu invoco de novo essa questão dos holandeses, dos descendentes japoneses. O pessoal vai plantar flor, né? O material com valor agregado altíssimo, que depende de altíssimas produtividades e em áreas extremamente pequenas. Eventualmente, naquela micro-região, o digestato pode ter um valor muito importante. Por outro lado, quando a gente for usar ele num lugar convencional, aí, vamos pensar no Cerrado, lá o cara simplesmente fazer um melhoramento de campo, ou até com soja, e dificilmente vai se conseguir concorrer com fertilizante sintético. Então, essa questão da heterogeneidade e de aonde está inserido a nossa indústria, a nossa recicladora de nutrientes e, quiçá, a produtora de gás, é que vai fazer toda a diferença com relação à precificação. Muito bem. Aqui tem uma pergunta, acho que vai para o Henrique. A pessoa não se identificou aqui na pergunta, mas o tema é bem importante, né? Que ele pergunta como estão as agências regulamentadoras do meio ambiente com relação ao monitoramento quanto à capacidade dos solos receberem os digestatos. Então, não é a ingerência do MAPA sobre os órgãos ambientais, mas assim, acho que a tônica da pergunta é qual a relação, como que o MAPA se relaciona e como que são essas conversas, né, entre a questão do uso agronômico disso e a questão ambiental, que os órgãos ambientais, tanto em esfera federal quanto estadual, eles regulamentam o uso de diferentes tipos de materiais no solo. Obrigado. Realmente é uma lacuna, essa questão ela é bem importante e nós, na fiscalização, que a gente imagina dentro do MAPA, nós temos só a Secretaria de Defesa Agropecuária, que trata, então, da parte da fiscalização de insumos e dos produtos que a gente consome e exporta. E essa questão do uso dos insumos, que seria desde o uso de agrotóxicos, do uso de fertilizantes, o Ministério da Agricultura não fiscaliza esse uso, a não ser que, por alguma denúncia, a gente tenha que se articular com os órgãos para apurar a questão. Então, o uso propriamente dito realmente não é regulado pelo Ministério da Agricultura, é sim pelo órgão ambiental, no caso estadual, e nós não temos como rotina, a gente não tem esse acompanhamento. Muito bem. Aqui tem duas perguntas que eu vou direcionar ao Vinícius. A primeira é do Gabriel, da empresa Mepel. Ele diz o seguinte: sendo o deságue do digestato um processo caro e a distribuição, nesse caso a distribuição racional injetado ou sobreposta não seria uma melhor opção? E aí uma outra pergunta na sequência aqui do Wagner Palhares, da Secretaria de Agricultura do Tocantins. Em se tratando do substrato que foi abordado, né, na sua fala, na questão dos suínos, que tem um teor de umidade muito elevado, no caso de outros substratos, como da bovinocultura e avicultura, não teria uma maior viabilidade para retirar a umidade desse digestato? É bovino e de aves. Da avicultura. O primeiro é sobre o uso direto do digestato. Né? Bom, ainda o digestato gente, a gente estava falando aqui de produto, como o Henrique falou. Usar o digestato na fazenda, isso nem é produto, não é chamar isso de fertilizante. Né? Na realidade, eu posso usar. E isso é o uso mais comum no Brasil. E é interessante, não é um produto ruim. É difícil de você comercializar ele. Né? Agora, se você vai usar no entorno da área de produção, que é o que se faz, porque a partir do momento que você começa a se distanciar da área de produção, você fazendo a conta, tem uma hora que se torna inviável, o que vai acontecer com o tempo é que você vai ter uma zona de saturação no entorno da produção. A gente vê isso muito comum, por exemplo, a indústria sucrocoleira, com vinhaça, é a mesma lógica. Né? Você começa a espalhar vinhaça em volta ali, chega um certo momento que você vai ter área de saturação.
né? E aí, por exemplo, um caso grave para mim é o potássio, por exemplo. Você tem índices muito altos de potássio. Então, o índice muito alto de potássio começa a afetar a absorção de cálcio e magnésio. Então, você começa a ter problema de crescimento de planta, né? Por excesso de nutrientes, por desbalanço. Então, o grande problema dá para usar o digestato? Dá, é excelente produto. Só que você tem que estar sempre fazendo análise, monitorando para você balancear. Quando eu falei da lógica de usar o organomineral, é muito nesse sentido. O organomineral, a tecnologia de organomineral, é uma tecnologia que te permite balancear nutrientes na formulação. Então, você tem uma formulação básica, né? Como o Fernando fala, a maioria dos materiais é tipo 222, 233, né? Você pode enriquecer com determinado nutriente, né? E tornar isso balanceado. Então, você balanceia adicionando mineral, por isso que eu chamei de organomineral. Agora, o digestato tal e qual, combinado com uma adubação mineral complementar para que haja o balanceamento, ele é interessante até uma determinada área de viabilidade. Depois, pela distância, né, de transporte, é o que vai inviabilizar. Em relação à redução de, eu chamei lá de secagem por mistura, né, uma desidratação. De qualquer forma, você tem que fazer uma desidratação parcial. O material é muito líquido, né, é muito líquido para fertilizante, para carregar. Então tem lá 90% de água. Você tem que conseguir reduzir isso aí pelo menos para 30% para fazer um fertilizante comercializável, né? Fazer um organomineral, granular e depois vender isso. Agora, para uso tal e qual, na usina já tem estrutura para espalhar, né, material tipo composto. É possível fazer. Tem várias misturas possíveis, né? Eu coloquei materiais ali, as duas opções que eu coloquei, são dois materiais extremamente lignocelulósicos, que é a palhada de braquiária, que tem muito na região centro-oeste do Brasil. Eu venho da região centro-oeste, por isso, muito que eu trago de lá, né? E a palhada de cana, que é bagaço de cana, é lignocelulose pura, né? Então, agora, outros materiais, por exemplo, bovinocultura, também é material lignocelulósico por natureza, mas ele também tem umidade alta, então o que tem que balancear é isso. Eu, para secar alguma coisa, eu tenho que trabalhar com um resíduo que seja seco, senão eu não vou secar nada, né? Então, assim, tem várias misturas possíveis. Então, o olhar que tem que ser feito é isso. Qual que é a mistura, qual que é o teor de umidade do material que eu estou adicionando, né, para poder fazer esse balanço, e também qual que é o teor nutricional que ele tem, né? Porque, a depender do teor nutricional, eu estou misturando muito potássio com muito potássio, eu desbalanceio da mesma forma. Então, eu acho que, no final das contas, é fazer um blend mesmo com o que você tiver, ficar olhando. Eu acho que é um pouco isso que a indústria faz, né? A indústria de beneficiamento, não sei como se chama, a indústria de reaproveitamento de resíduos, faz um pouco isso, blenda, pega um resíduo aqui, um resíduo ali, começa a ver, olha, isso está rico em cálcio, esse aqui. Então, esse que é o segredo, é misturar várias coisas, né, atentando para isso e para gerar um produto de boa qualidade. Muito bem. Obrigado, Vinícius. Eu tenho aqui algumas perguntas ainda, mas, infelizmente, pelo adiantado da hora, a gente não vai conseguir responder as perguntas, mas os colegas depois, os especialistas estarão aqui, vocês podem, na hora do coffee break, procurá-los diretamente para a discussão, seguramente eles estarão à disposição para isso. A gente precisa encerrar, porque já está piscando aqui, daqui a pouco nós seremos abduzidos daqui de cima, né? Então, mas antes de encerrar, eu peço aos colegas, assim, não mais do que um minuto, quiserem fazer alguma consideração final, uma mensagem final. Irani, se quiser começar, a gente, de uma maneira bastante breve para todos, por favor. Bom, como comentário final, né, eu queria deixar bem claro que é possível, sim, utilizar resíduos de forma eficiente e comercial, agregar valor a ele. Basta que seja planejado, né, e que se mantenha um padrão de qualidade, que isso eu vou sempre insistir. Mantendo um padrão no produto, na obtenção dele, você consegue, sim, dar uma forma econômica, né, de comercializar, utilizar qualquer tipo de produto nessa linha. Basicamente, essa é a minha mensagem final aí. Henrique. Bom, obrigado pela oportunidade. A questão só saliento num slide do Vinícius, ele projetou ali a instrução normativa número 61 de 2020, onde estão os parâmetros dos fertilizantes orgânicos, tanto os fluidos, sólidos, biofertilizantes. Então é importante ter conhecimento dessa normativa, e a empresa que tiver interesse em se registrar no Ministério da Agricultura, sempre o primeiro contato seria na superintendência do Ministério nas capitais dos diversos estados. Então, toda capital tem uma superintendência e lá tem o serviço de fiscalização, que é tanto de insumos quanto da sanidade vegetal. Então, esse seria o primeiro ponto de contato, e se não, pode contactar diretamente em Brasília a Coordenação Geral de Fertilizantes, é onde eu estou situado. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Fernando, suas considerações. Em nome da Ciferto, Associação das Indústrias de Fertilizantes Orgânicos do Rio Grande do Sul, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e
comentar mais uma vez que essa discussão é importantíssima no que tange à necessidade de fertilizante do nosso país. Então, o fórum foi extremamente assertivo em lançando essa discussão, e é importantíssimo que a cadeia do biogás dê atenção para esse entendimento e a importância que os nutrientes que a gente tem durante a cadeia podem fornecer para a agricultura. Muito obrigado pela oportunidade e seguimos à disposição. Obrigado, Fernando. Vinícius, suas considerações. A gente está discutindo aqui se vale a pena ou não usar resíduo. Não é essa discussão. Nós vamos ter que usar. E assim, cada vez mais isso vai acontecer. Então, se me perguntassem há 10 anos atrás que um produtor pagaria um preço diferenciado por um NPK que tivesse origem de reciclagem, eu diria que não. Ele ia comparar e tal e tal. Hoje eu tenho plena certeza, e grandes empresas, estou falando de Yara, estou falando de Mosaic, elas estão olhando para isso. Então, assim, isso é uma realidade de hoje e vai ser cada vez mais. Então, assim, se não é viável hoje, vai ser viável já já. E nós temos que trabalhar cientificamente para tornar isso viável. E só um comentáriozinho final, porque o Irani falou, concordo plenamente com o Irani falou, que o valor do produto depende do efeito que ele vai causar. Então, assim, o fertilizante não é para eu botar na parede, é para botar na planta, para a planta crescer. Se ela crescer melhor com um determinado fertilizante, eu vou preferir ele, não interessa quanto de NPK que tem. Então, o que cabe a nós da pesquisa é termos cada vez mais essas comparações, esses experimentos mostrando a campo o valor, né, efeito desses produtos sobre o crescimento de planta e, principalmente, Irani, nós somos um país muito imediatista, né? A cultura do brasileiro é ser imediatista. Medir esses efeitos no médio e no longo prazo, porque às vezes o efeito não vem no primeiro ano, ele vem um efeito acumulativo. Então, cabe a nós, pesquisa, mostrar o valor disso aí sobre o crescimento de plantas no médio e no longo prazo para ter números que possam facilitar a tomada de decisão pelo produtor. Muito bem. Com isso, meus caros, nós finalizamos aqui o nosso 7º painel do Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Eu saio particularmente muito satisfeito com a discussão, né, com os elementos que os colegas trouxeram, e muitos de vocês devem estar pensando, mas o pessoal veio e ninguém me apresentou a solução. Há diferentes alternativas e tem muitas coisas que nós precisamos estudar, e essas discussões que nós trazemos aqui no fórum são exatamente para isso, para nós refletirmos e em conjunto encontrarmos alternativas e soluções para os diferentes problemas, né, que os colegas trouxeram aqui com bastante propriedade, né, vários elementos para essa nossa discussão. Tá? Então, eles estarão aqui agora no coffee break. Então, por favor, conversem, procurem eles para tirar algumas dúvidas. Os colegas que, infelizmente, eu não consegui responder as perguntas aqui, também procurem eles diretamente para que possam responder as perguntas. Muito obrigado a todos. Agora nós temos aqui um pequeno mimo, que é um digestato para cada um, é isso? Muito obrigado. Sim, pode entregar.